Olá, como vão? Nós estamos aqui para mais uma aula da disciplina História da Educação. Como nós vimos nas aulas anteriores, o nosso sistema educacional passou por inúmeras transformações. E na aula de hoje nós vamos nos voltar para um agente principal desse processo, que é o aluno. Para falar a esse respeito, nós contamos com o professor Marcos César de Freitas, da Unifesp, que prontamente aceitou o nosso convite e vai colaborar com o conteúdo dessa aula. Por isso, eu já agradeço imensamente a presença do Marcos aqui e a sua colaboração, né? E para iniciarmos a nossa aula, eu gostaria que você falasse sobre as origens da concepção atual de aluno. Eu agradeço muito o convite. É um privilégio poder conversar um pouco com vocês. Me parece essencial para que nós entendamos como nós pensamos, da forma como pensamos, as crianças que temos hoje em dia, seu lugar e sua importância na escola, na instituição escola, prestar atenção ao final do século XIX. Aquilo que nós tão facilmente fazemos ao imaginar uma criança no papel de aluno, na condição de aluno, tem um momento especial quando, no fim do século XIX, muitas sociedades passam a ser caracterizadas como sociedades salariais. O que caracteriza uma sociedade salarial? Pode parecer óbvio pensar que sociedades salariais têm essa designação, têm esse nome, em razão da presença do salário, mas não é. O salário é praticado historicamente desde a antiguidade, de diversas formas. O que caracteriza as sociedades salariais a partir do século XIX é a produção de tempos sociais específicos. O que eu estou querendo dizer? Nas sociedades salariais, a partir do século XIX, o trabalho pago vai gradativamente se tornando monopólio das populações adultas. E isso estará presente em todas as legislações trabalhistas do século XX, em todos os lugares. Um processo que vai tornando o trabalho adulto um trabalho obrigatoriamente pago. Por sua vez, o trabalho infantil, né, ele se dissocia das atividades de pagamento e se torna efetivamente trabalho escolar. Tempo vivido dentro das escolas, cada vez mais intenso, rotinizado, organizado conforme longas, contínuas e progressivas jornadas de trabalho, mas com uma particularidade cultural bastante singular, significativa. A isso nós não chamamos de trabalho. Ou seja, por uma série de razões, o que nós associamos ao trabalho é o trabalho pago. Nós podemos perceber consequências disso, por exemplo, à medida que nós também não consideramos o trabalho doméstico, muitas vezes o trabalho feminino, como trabalho, associando a atividade laboral àquela que se relaciona ao salário. As crianças dentro da escola, como direito universal, como algo que de uma maneira complexa absorve uma grande jornada de trabalho e um número crescente de profissionais especializados, tanto nessas crianças quanto nesse tempo de trabalho, é uma realidade que, a meu ver, se consolida no final do século XIX e se universaliza a partir do século XX. Me agrada pensar no seguinte, ou seja, educação, escola, crianças, alunos, são palavras cujo sentido não se explica completamente recorrendo ao dicionário, aos grandes recursos cronológicos, de modo a que buscássemos compreender
o que é educação no século XII, o que é criança no século XIII, embora tudo isso tenha muito valor, o que está em questão para entender a nossa noção de criança e infância é o sentido, o significado, o simbolismo que se constrói a partir do século XIX. Perfeito, Marcos. E eu acho que seria importante você falar um pouco sobre como essa noção de aluno, se associa a uma noção de infância. A educação ganha definitivamente, a partir do século XIX, a forma escolar. O que isso quer dizer? A forma escolar adquire uma complexidade, um conjunto de tempos, um conjunto arquitetônico, uma estrutura de trabalho movido por ações simultâneas. Por exemplo, um professor trabalhando com muitos alunos ao mesmo tempo. Uma organização de tudo que se baseia no mesmo ponto de partida, em direção ao mesmo ponto de chegada, com os mesmos processos, os mesmos princípios, com avaliações que pressupõem uma uniformidade de ritmos, de tempos e tal. Por quê? Tudo isso é necessário não tanto para que se produza conhecimento, mas para que a escola cumpra o seu papel de levar educação a números muito expressivos da população. Como isso repercute na maneira como nós associamos crianças a alunos, à infância de uma forma geral. Ou seja, esse é um processo que ganha forma mais consistente à medida, por exemplo, que nós tornamos este modo de educar escolar, este modo de escolarizar, por exemplo, dividindo o trabalho em séries, as séries organizadas de maneira progressiva, ou seja, os saberes apresentados sempre do mais simples para o mais complexo, e com uma organização que parece ser natural, mas é historicamente construída, de turmas por idades, que é algo fundamental para que as escolas se fixassem, tal como se fixassem na nossa compreensão do que seja uma escola. Ou seja, turmas em cujo interior nós encontramos crianças numa faixa etária, se não igual, muito parecida. O que faz com que nós sejamos pessoas que nós poderemos ser identificados pelos historiadores do futuro como aqueles que mais intensamente fizeram a equivalência. Por exemplo, uma criança de 7 anos é uma criança de primeira série. Essa descrição foi capaz de abranger um número muito expressivo de crianças a partir do século XX. Uma criança de 8 anos, por suposto, uma criança de segunda série e assim sucessivamente. Ora, é esse processo que culturalmente vai identificando os tempos da vida com os tempos de aprender dentro da escola, na sua dinâmica de funcionamento, ou seja, na sua lógica que produz trabalhos simultâneos em turmas supostamente homogêneas, não é? Facilita com que compreendamos este tempo de ser criança, ou seja, o tempo social e infância, com o tempo que se permanece dentro da escola. Tanto é que isso se confunde fortemente com a nossa noção de direitos sociais. Nós falamos, por exemplo, em países como o Brasil, que as crianças têm direito à infância e quando exemplificamos isso, dizemos, infância é um tempo que se vive dentro da escola. Assim é que quando encontramos, por exemplo, uma criança fora da escola, exercendo uma atividade ou outra que nós identifiquemos, por exemplo, como eu disse anteriormente, aos labores pagos, às atividades mais relacionadas ao subsistir e tal, nós com facilidade falamos, esta criança não tem infância porque está fora da escola, está trabalhando. Embora isso seja um problema que merece análise específica, porque se relaciona a outras questões também, isso demonstra também quem historicamente nós somos. E como, historicamente, ao explicar quem somos, nós inevitavelmente demonstramos que associamos infância com escolarização,
chamamos isso de natural, necessário, de direito e assim por diante. Perfeito, Marcos. Então, para a gente concluir, acho que seria interessante que você falasse um pouco de como, hoje em dia, as palavras infância e escola se confundem, né? E que tipo de implicações isso tem? As palavras infância e escola se confundem de fato. Se confundem de fato. Se confundem de fato em razão disso, ou seja, infância é um tempo social. Naquilo que configura a sociedade, naquilo que é configurado por ela, como eu dizia, isso está relacionado a um processo que vai tornando, vai constituindo o trabalho infantil em trabalho escolar. O que isso quer dizer? A maior parte dos processos através dos quais nós nos dirigimos às crianças toma por natural que os saberes constituídos na forma escolar, por exemplo, através das suas disciplinas escolares, através dos tempos escolares, através da organização progressiva dos saberes e tal, como se isso tivesse uma equivalência natural aos tempos da vida. Ora, é evidente que a escola tem uma contribuição enorme para aquilo que nós consideramos ser adequado, para aquilo que nós pensamos ser uma conquista de grande valor, que diz respeito à universalização da escola entre nós, mas isso isso nos convida a pensar criticamente uma série de outras questões, ou seja, todo o nosso relacionamento social, intergeracional com crianças, acaba com facilidade sendo direcionado a tudo que a escola possa fazer para ocupar o tempo infância, como se isso, por sua vez, fosse natural. Ou seja, que a escola deva responder por aquilo que as parcelas adultas estariam deixando de fazer, para que se ocupem, por exemplo, com o trabalho, para que se ocupem com outras questões que seriam melhor resolvidas se tratadas no âmbito da escola. O problema de se pensar que infância e escolarização são sempre a mesma coisa é que todas as atividades sociais relacionadas à criança se escolarizam. Então, o que isso quer dizer e por que isso é um problema? O brincar fora da escola parece que perde o sentido. A ocupação sadia das ruas se associa a outros temas, a outros problemas sociais. O mundo das trocas de experiências, dos saberes, das descobertas e tal, parecem ser residuais. Expressão do que se tem ou não se tem na escola, porque ela se torna o lugar de ser criança. Não é? Em sendo assim, aquilo que é de uma riqueza inegável, que é o que a escola proporciona para a nossa sociedade em termos de difusão, de partilha, de repartição de bens culturais que são da humanidade toda e que não pertencem a ninguém, em relação às crianças, também tem um reducionismo. À medida que ser criança passa a ser quase que exclusivamente ser a personagem de um cenário que tem papéis avaliáveis dentro de determinados scripts, aí pense no que eu acabei de falar, relacionados a determinados tempos que começam para todos da mesma maneira, em direção aos mesmos fins, com a mesma ritualidade, com os mesmos processos, ou seja, eu me refiro a uma contradição. Se sempre que eu penso infância, eu penso escola, eu tomo por natural aquilo que é historicamente construído, ou seja, os nossos tempos sociais. Quando eu digo eu tomo por natural aquilo que é historicamente construído, eu deixo de perguntar desde quando, por quê? E se eu tomo por natural aquilo que é historicamente construído, eu tomo a escola que temos
como uma escola imaginariamente existente desde todo sempre e pronta para todo sempre. Ou seja, ela não existiu desde todo sempre nesta forma e absolutamente ela não está pronta. Ela não se restringe àquilo que os tempos sociais do trabalho proporcionam em relação à sociedade como um todo. Muito obrigada, Marcos. Eu acho que a sua intervenção foi muito importante para nós. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bom, eu espero que para vocês as palavras do professor Marcos também tenham sido bastante importantes, que vocês, a partir daqui, pensem sobre a condição dos alunos em diferentes perspectivas, tá certo? E nós, nas próximas aulas, continuaremos a tratar sobre os alunos, pensando questões relativas a gênero, a diversidade racial e cultural. Muito obrigada e até o próximo encontro.